Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos continuar no capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Nós vamos continuar exatamente no item após o que foi feito a semana passada pela nossa companheira. Ela falou sobre o item 7 do capítulo 9 e hoje nós vamos falar sobre o item 8º do capítulo 9. O item 8º, ele chama-se Obediência e Resignação. Então, dando continuidade a este capítulo, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Vamos à leitura, então, do Evangelho desta parte. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente sempre se depara com palavras assim, com mensagens que servem para a nossa atualidade, que servem para o nosso momento atual. Quando eu li esse trecho da obediência e da resignação, a gente já se reporta ao momento em que nós estamos vivendo, Então, quando ele diz aqui, a obediência é o consentimento da razão. O que isso nos remete, O que significa ser o consentimento da razão? O que é a razão? A razão é a nossa inteligência. Quando agimos com razão, é porque nós estamos agindo com inteligência. Então, a obediência é algo da nossa inteligência. E aí, a gente já se lembra de uma frase tão antiga, tão comum, que a gente ouve desde há muito tempo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vem corroborar, com esta questão de que a obediência é o consentimento da razão, da nossa mente, da nossa inteligência. Então, quando a gente obedece, muitas vezes, é porque nós analisamos uma questão, uma situação, e a nossa mente, a nossa inteligência, ela nos leva a escolher, a optar por determinadas atitudes que são melhores para nós e para os outros. São melhores para nós e para a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade onde tem que haver leis, tem que haver regras, para que haja um equilíbrio, para que haja uma organização. E quando a gente descumpre uma dessas leis, quando a gente quebra, uma dessas leis, vamos de encontro a essas leis, descumprindo, o
que acontece com a gente? Geralmente somos penalizados e geralmente também podemos fazer mal para outros, porque as leis existem exatamente para o bem de todos. Então nós temos que obedecer. Então ser obediente, obedecer às leis, não quer dizer que somos fracos. Ah, eu estou obedecendo, então eu estou sendo fraco, eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu penso que seria melhor. Não, eu estou sendo inteligente, eu estou tendo juízo, eu estou obedecendo porque é o melhor para mim e é o melhor para os outros. Então aí a gente já se liga a este momento que nós estamos vivendo. Por que hoje nós estamos fazendo um evangelho aqui com a casa vazia, sem o público presente, né? Justamente porque estamos obedecendo o que nos foi colocado pelas autoridades, pelas autoridades médicas, de que seria melhor para nós no momento este afastamento social, que nós deveríamos ter uma menor convivência social. E por que nós estamos obedecendo? Estamos obedecendo porque sabemos que é o melhor para nós e para os outros. Então estamos nos protegendo e protegendo as outras pessoas. Veja como tem muita razão esta frase, que a obediência é o consentimento da razão, é o consentimento da inteligência, do juízo, né? Como diz na frase popular. Então é muito assim, presente essa leitura para o nosso momento. E ele continua dizendo que às vezes os homens erradamente confundem com a negação do sentimento e da vontade, né? Que às vezes então você obedece e está se negando a sua vontade, o seu desejo. Sim, está muitas vezes, mas é para o bem de todos e para o nosso próprio bem. E aí, e o consentimento e a resignação? A resignação é o consentimento do coração, que ele diz aqui. E quando a gente fala em coração, a gente sempre se liga aos sentimentos, principalmente o amor, não é? Nós dizemos que o nosso coração é o nosso órgão de choque dos sentimentos. Quando a gente fala em amor, a gente faz este desenho aqui, é o coração. Então, quando ele diz que a resignação é o consentimento do coração, eu acho, né, tenho certeza que ele está dizendo, olha, a resignação é algo ligado ao amor. Ao amor. A resignação, ela está ligada ao amor. Por quê? Porque quando a gente tem uma atitude de resignação, nós agimos com tranquilidade, com aceitação. Então, muitas vezes as dificuldades da vida, que alguns não aceitam muito bem, outros aceitam com serenidade, com resignação, com aceitação. Porque esses outros que aceitam com resignação estão aceitando este fato que às vezes não é tão agradável na sua vida, com amor. Porque o contrário da resignação é o quê? É a revolta, é a violência. Então, quando existe um fato difícil na minha vida, algo acontece que é difícil, de difícil aceitação. Se eu não tenho resignação, eu reajo como? Com revolta, com briga, com reclamação, né? A gente fica reclamando, a gente fica brigando, às vezes a gente briga até com Deus. Eu não mereço isso, por que Deus está pondo isso no meu caminho? Por que Deus está... E a gente fica nesse conflito, nessa briga mesmo, né? Nessa desarmonia. E o resignado, então, não é o coitado.
Às vezes a gente vê o resignado e fala assim, ah, coitado, né? Coitada daquela pessoa. Aceita tudo com resignação. E a gente acha que a resignação, então a gente vê nesse aspecto como alguma coisa inferior, coitado, né? Ele é tão resignado, mas não. Que bom que ele é resignado, significa o quê? Que ele tem uma elevação moral, de aceitação, de amor com a vida, né? E o próprio Evangelho diz assim, olha, que ambas são forças ativas que carregam o fardo de provas que nós temos. Então, quando a gente obedece e tem resignação, as provas nós levamos com mais facilidade, não é? E o covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, por que o covarde não pode ser resignado? Porque o resignado, na verdade, ele tem coragem de aceitar aquela dificuldade que a vida impõe a ele. Então, ele não é o coitado, ele é uma pessoa forte, né? Ele não é covarde, muito pelo contrário, ele tem coragem de aceitar um fato negativo com resignação. Essa resignação é na paz, é na aceitação, é sem provocar, né, discórdias. Então, o Evangelho está mais uma vez nos mostrando como é que a gente aceita esta situação que nós estamos vivenciando no momento. Estamos aceitando com resignação, com o nosso coração? Ou nós estamos revoltados, reclamando, brigando, piorando, complicando a situação, né? Então, é sempre é melhor agirmos como Jesus se comportou, como Jesus nos ensinou. E aqui se diz assim, que Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Nossa, daí eu fiquei pensando, né? Como nós somos ruins nessa matéria de corrupção. Jesus veio naquele momento onde a corrupção que mais chamava atenção era da Roma antiga. Mas hoje a corrupção continua disseminada no nosso meio, né? Então, Jesus é sempre o nosso modelo. Ele veio no seio da humanidade abatida fazer brilhar os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então também quando a gente diz que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, é porque quando eu tenho muito orgulho, eu quero só que a minha opinião prevaleça, eu não quero obedecer. E quando também eu sou muito egoísta, eu penso só em mim, muitas vezes eu também não obedeço regras. Então, olha o Evangelho, né, nos mostrando aqui qual seria o nosso comportamento melhor, qual é o comportamento que mais a gente se aproximaria do nosso Mestre Jesus, né? Continuando a segunda parte do Evangelho. Segundo item, né, o segundo parágrafo. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também, num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos
ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz. Nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde, na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, essa mensagem toda foi ditada pelo espírito Lázaro em Paris em 1863. Essa segunda parte, esse segundo parágrafo, começa dizendo que cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. E ele fala aqui que a virtude da nossa geração, né, da vossa geração, é a atividade intelectual. Com certeza, né, gente? O século XX, o século XXI continuando, é exatamente assim, a atividade, é a explosão da atividade intelectual. O homem desenvolveu-se intelectualmente, assim, grandemente, né? E hoje eu digo que hoje nós estamos aqui nos beneficiando de toda essa evolução intelectual, com as invenções, com as descobertas, né? Com os aperfeiçoamentos de tudo. Então nós temos um momento de grande evolução intelectual mesmo na humanidade. Mas ele fala aqui que o vício é a indiferença moral. Quer dizer, o vício ainda continua sendo essa indiferença moral. E mais uma vez a gente se reporta à corrupção, principalmente, né? Que nós ainda não aprendemos, a humanidade ainda se deixa muito levar por essa atividade tão negativa, tão prejudicial, né? Para toda a humanidade do nosso planeta. Então, nós ainda temos, dentro dessa indiferença moral, as diferenças sociais, né? Ainda há muita miséria e, às vezes, uma riqueza também tão grande para alguns e uma miséria extrema para outros, né? E outras coisas de moralidade que, às vezes, também estão caindo por terra e que a gente tenta resgatar, mas que realmente parece que está meio difícil. Mas, né, ele diz aqui que o gênio, que quer dizer o espírito, vai evoluir. Às vezes desponta o espírito de alguns muito à frente de outros, mas que depois todos acompanham, né, todos se esforçam para acompanhar essa evolução intelectual. E acaba ocorrendo, então, uma elevação intelectual de uma época inteira. E aqui nessa segunda parte, ele também nos chama, assim, mais firmemente, dizendo que nós temos que obedecer à grande lei do progresso. E diz, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Quer dizer, é um chamamento para nós, para esse crescimento, para essa evolução intelectual, moral que nós temos que alcançar, né? E ele diz até assim, é uma coisa muito firme, nós que somos os guias da humanidade, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde. E ele fala até de açoitar e fala de freio e de espora. Então aqui é uma coisa assim para chamar a nossa atenção, porque às vezes a nossa preguiça, né, não nos deixa crescer, nos impede de aprender, de evoluir. Então não podemos ter preguiça, temos que acompanhar a evolução como um todo, né? Temos que aproveitar essa nossa estada o máximo possível. Toda resistência orgulhosa deverá ceder. Então é a questão do orgulho também muitas vezes, né? Por orgulho muitas vezes
a gente deixa de aprender pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, não é? Então, que isso, cedo ou tarde, nós vamos ter que dar um jeito nisso, né? E ele termina assim: bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, essa lição do bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos está nos chamando muito a atenção para a nossa doçura, para que a gente exercite a doçura, sem orgulho, sem egoísmo e com obediência, né? Porque assim a gente vai aprender mais rápido, evoluir mais rápido e vai haver uma melhora no geral, né? E quando a gente evolui, nós crescemos interiormente, nós estamos também puxando os outros à nossa volta. Então nós fazemos bem para nós mesmos e bem para os outros. E é esse, eu acho que o objetivo maior das lições do Evangelho, é nos levar à evolução, né, ao nosso aperfeiçoamento e que a gente ajude também o aperfeiçoamento dos outros. Então eu espero que vocês fiquem com esses ensinamentos do nosso Evangelho, dessa passagem, e nós esperamos que nessa noite a paz de Jesus, o amparo da espiritualidade superior, o amor de Deus, nosso Pai, recaia sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre as nossas cidades, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, Senhor, envolvendo a humanidade toda na paz, envolvendo a humanidade toda no equilíbrio, na aceitação, para que possamos passar da melhor forma possível por este momento difícil que atravessamos. Muita luz, muita força a todos. Que Deus permaneça conosco. Boa noite. Lembrando que o estudo do Evangelho continua no domingo às 20 horas e às quartas-feiras às 20 horas, enquanto perdurar essa nossa quarentena. Muita luz.